tarde está na companhia da rubrica das quartas-feiras sobre doutrina social da Igreja. Hoje falamos do bem comum universal. Para tal, tenho comigo duas novas presenças. Comigo tenho a doutora Maria Eduarda Ribeiro, que é economista e membro da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e tenho também o doutor Pedro Vaz Pato, jurista e também membro da Comissão Nacional de Justiça e Paz. São duas formações distintas, com pontos de vista muito próprios, sobre estas questões da doutrina social da Igreja. Começo por si, doutora Eduarda, para olharmos para esta questão do bem comum universal. Como é que entende o bem comum o bem comum universal num contexto de vários povos, várias culturas, várias nações? Entendo, e isso é a doutrina social da Igreja que o diz, que no fundo o bem comum universal é um alargamento da noção de bem comum que de início teria sido formulada ao nível de uma comunidade e de uma nação a todo o mundo. Portanto, aquilo que é válido para uma comunidade, para uma nação, é também válido a nível mundial para as várias comunidades e para os vários povos. De facto, há uma unidade da família humana, que os homens têm todos a mesma origem e o mesmo destino. Essa unidade da família humana é reforçada pelo facto de pertencermos todos à mesma família de Deus, a família dos filhos de Deus, e, portanto, entendo o bem comum universal como esta extensão do bem comum a toda a humanidade, a todos os povos, a todas as nações. Doutor Pedro, como é que vê esta questão do bem comum universal? É muito mais do que o bem comum de uma nação? Sim, e tem as suas implicações, portanto, esta nossa noção de um bem comum que se estende a todo o mundo. Vou ser muito concreto, nós muitas vezes temos a tendência, mas não só cá em Portugal, até em países mais desenvolvidos já essa tendência se verifica, de proteger as empresas nacionais da concorrência de outros países. Até que ponto é que isto não pode ser um obstáculo ao bem comum universal? Portanto, devemos ter esta perspectiva mais ampla que nos faz encarar também as decisões numa perspectiva que vai para além do interesse estreito de uma nação. É claro que nesta perspectiva mais ampla também cabe o interesse da nação. Portanto, há uma harmonia claro que se deve procurar e encarar. Mas já isto leva-nos a ter uma perspectiva diferente quando nas decisões devemos ir para além daquilo que é o interesse da nossa comunidade mais próxima, ter esta visão mais alargada. Doutora Eduarda, quem é que é responsável por este bem comum universal? No caso dos países e das nações, são os Estados que governam cada uma das nações. No caso universal, como é que se estabelece esta fiscalização, se assim se pode chamar? Porque há muitas injustiças, não é, nesta distribuição do bem universal. Pois, é por isso que a doutrina social da Igreja apela à constituição, à formação de uma autoridade pública mundial, para que realmente possa ter em conta o bem de todas as nações e os interesses e a cooperação que todos devem ter. E isto é tanto mais verdadeiro quanto atualmente existe uma grande interdependência. Sempre existiu. Mas, possivelmente agora, com a crise, essa interdependência entre as várias nações, os vários Estados, ainda se reforçou. Nós vimos, por exemplo, que a crise começou e alargou-se por vários outros países. E também há a consciência de que, por si só, uma nação não consegue resolver todos os problemas com que se defronta, porque os problemas, hoje em dia, têm uma dimensão mundial. E, portanto, é necessário que, como todos estes problemas se condicionam mutuamente, é necessário que haja esta visão mais global do interesse de todos, de modo a que uns não sejam prejudicados e dominados por outros. Penso que é sobretudo isto que devemos ter em conta. Eu gostava só de acrescentar algumas observações sobre esta ideia da autoridade internacional, que nós podemos pensar já desde o Papa João XXIII, na encíclica Pacem in Terris, depois do Concílio Vaticano II, tem sido uma constante esta referência a esta autoridade internacional.
que podemos pensar um pouco utópica, mas é cada vez mais necessária. Não é tudo o que de momento, à medida que vai evoluindo a situação, até a situação recentemente, a situação da crise financeira, cada vez mais é evidente esta necessidade de uma regulação a nível internacional. Ainda recentemente um documento do Conselho Pontifício Justiça e Paz foi muito comentado e apontava para a necessidade de uma autoridade internacional no âmbito da regulação financeira. Mas é difícil os Estados aceitarem essa ingerência externa, sim, não é? É claro que é difícil. E também, a propósito deste documento do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, eu vi algumas críticas no sentido de apontar para o perigo que seria esta entidade, portanto, uma única entidade que sobrepusesse à soberania das nações. Mas também a doutrina social da Igreja tem advertido para que também neste âmbito deve reger o princípio da subsidiariedade de que já se falou noutro programa. Portanto, esta autoridade não se substitui a toda, não vai decidir tudo, nem se vai substituir aquilo que é competência própria dos Estados nacionais ou de outras comunidades ou da sociedade civil também. Deve reger-se por este princípio de subsidiariedade. Mas, como eu disse há pouco, é necessário, evidentemente que é necessário, porque a alternativa a esta autoridade internacional não é a liberdade, é o predomínio de uns poderes sobre outros, ou o predomínio de alguns Estados sobre outros, o G8, o G20, seja o que for, ou até, mais grave do que isso, de poderes que nem sequer às vezes têm rosto, não é? As forças anónimas do poder financeiro, que também é evidente nesta crise que estamos a atravessar, nesta crise financeira. Portanto, de facto, é difícil, pode parecer utópico, mas é cada vez mais necessário. E também é necessário porque convém olhar um pouco para o comércio internacional. Nós sabemos que não há regras justas no comércio internacional e que a regra da livre troca, por si só, para países e nações que têm condições económicas e sociais muito diferentes, não é justa, não funciona. Ela, sobretudo, traz benefícios para quando existem entre os países condições semelhantes. E, de facto, isto vem impor a necessidade de haver trocas justas e que essas trocas estejam submetidas às exigências da justiça social. Fala-se muito até em comércio justo, mas é minoritário nesta questão. Isso ainda é outro problema, não é? Porque o comércio justo, tal como ele é entendido, ainda leva mais longe esta exigência de equidade nas trocas internacionais e, portanto, procura, sobretudo, que os produtores dos países mais pobres sejam devidamente remunerados e que não seja que, enfim, os benefícios das trocas internacionais acabem por cair noutras instâncias que não os próprios produtores. Mas isto são regras a nível internacional da Organização Mundial do Comércio. Portanto, é necessário que essas regras e que os acordos, por exemplo, que se estabelecem entre, por exemplo, a União Europeia e vários países africanos e vários países em vias de desenvolvimento, sejam acordos equitativos e que no fundo não acabem por sobrecarregar excessivamente os países mais pobres em benefício dos países mais ricos. Um último apontamento sobre estas questões do comércio internacional. Bom, nós aqui entramos num âmbito que se calhar podemos depois desenvolver, que é o da necessidade de regular a globalização económica. Portanto, a globalização... Será um tema de um dos nossos programas, para os nossos próximos programas. Mas, de facto, há a necessidade de, tal como a nível nacional há um quadro jurídico que regula a economia, também deve haver a nível internacional. E, portanto, tudo isto está ligado. Também aqui a autoridade mundial tem a ver com isto, não é? Com a necessidade de enquadrar uma globalização que não tem fronteiras, no âmbito económico, por uma ordem jurídica que tenha também uma dimensão internacional. Muito obrigada a ambos. Hoje temos mesmo de ficar por aqui. Agradeço os vossos pontos de vista. Hoje ficamos por aqui. Para si que esteve desse lado, fica a promessa que a rubrica sobre a doutrina social da Igreja estará de regresso de hoje a 8 dias. Até lá. Fique bem.